Salve, pessoal! Então, esse vídeo aqui, como eu falei para vocês, talvez fique um pouco mais compridinho, né? Eu vou puxar aqui minha imagem para o meio, porque nós temos um pouco mais de assunto nesse aqui, tá? Esse assunto era o assunto da semana passada e dessa, né? E da próxima. E daí, como a gente fez um arranjo diferente, né? Na semana passada teve feriado e tudo mais, e aí essa semana eu tratei da questão da epistemologia com vocês em sala. Na próxima, eu também tratarei ainda aí com as duas, três turmas que têm aula comigo sobre uma extensão do tema da epistemologia, só que como a galera pediu, vou fazer revisão em sala. Tá? Vai ficar gravado também revisão, tanto a gravação da sala vai ficar gravadinha para vocês, quanto essa extra que eu lanço aqui no canal. Tá? Então, eu queria aproveitar o tempo só para estruturar melhor com vocês esse assunto que ficou como tema do trabalho e tema de uma das questões de prova. Eu vou tentar ser breve, mas provavelmente vai demorar um pouquinho mais, eu quero, né, tomar meu tempo com essa aqui, que é o tema da epistemologia. Mais especificamente da epistemologia jurídica. Né? Eu tenho falado para vocês que as leituras que nós fazemos no que diz respeito à filosofia do direito, elas trazem muitas outras disciplinas pertinentes à filosofia para dentro do estudo do direito e vão aplicar essas disciplinas diversas para fins distintos e com objetivos distintos dentro da ciência do direito. Né? Então, assim, a gente estudou até agora aqui, a gente fez uma análise da justiça de acordo com critérios ontológicos. Né? A gente estudou um pouco do Platão, né? A gente viu alguma coisinha sobre mito e filosofia, estudou a teoria dos arquétipos, que vocês viram lá, né? Ainda que muito de passagem. Né? E, na verdade, a gente chegou agora a um ponto em que a gente tem que discutir um dos elementos que é mais um dos elementos mais fundamentais aí para a estruturação do pensamento jurídico moderno, que é a leitura epistemológica. A leitura epistemológica ela é um pouquinho diferente das demais, porque a epistemologia, ela na realidade surge numa massa de outras disciplinas da filosofia e que são afeitas aí à produção científica. Né? Ela surge com o florescimento de um certo discurso de ciência. Então, a gente está falando de um ciclo que é posterior ao paradigma ontoteológico, o paradigma do ser e paradigma, né, da teologia, aí, que são os paradigmas. Né, eles, na realidade, contemplam um paradigma só, que é o ontoteológico, né, mas a gente tem uma subdivisão. Né, na Antiguidade, a gente vai estudar o ser, e na Idade Média, a gente vai localizar esse ser, né, na ideia, na concepção de Deus, e nas emanações específicas dessa concepção de Deus. E aí a gente tem essa bifurcação, a gente tem esses dois flancos, esses dois lados, né? E essas duas fronteiras, digamos assim, elas acabam sendo revistas ao longo da produção do pensamento moderno. O pensamento científico moderno, ele é mais... ele passa a ser um pensamento intensificado na necessidade, ou pela necessidade de se descobrir as verdades, ou a verdade subjacente à construção do discurso. Né? A gente for ver ali principalmente os pensadores do início da modernidade, né? Então os corifeus ali do racionalismo, Descartes, por exemplo, ou aquela base empirista do contratualismo que está com Hobbes ali, por exemplo, nós vamos ver que esses pensadores eles tiveram como uma preocupação central a tentativa de resgate, né? Uma tentativa mais intensa de resgate das leituras e das relações da produção do pensamento medieval, só que sob um novo enfoque. Né? Eles entendiam, principalmente o Descartes e o Hobbes, eles passaram a entender por várias vias que o pensamento medieval ele não tinha continuidade ou consistência suficientes no que diz respeito à produção metodológica, né? No que diz respeito a uma produção, perdão, científica. Né? O método, por exemplo, que surge, sobretudo a partir da estruturação do pensamento cartesiano, ele é, na verdade, um relato de como nós começamos a explorar, ou como Descartes começa a explorar, novas possibilidades no que diz respeito à formação do discurso científico. Né? Então, se você vai ler, por exemplo, lá no caso do Descartes, se fosse ler lá, por exemplo, Raimundo Lúlio, fosse ler os autores talvez um pouco mais fragmentários e erráticos da Idade Média, você poderia ver que eles, na realidade, não tinham um filtro racional muito adequado para a organização do discurso. Era um discurso muito intuitivo, muito voltado a categorias, muito dedicado às tradições daqueles que tinham sido
exploradores do conhecimento antes dos indivíduos que haviam escrito ali, né? Então, quando você ia escrever, basicamente você revisitava a tradição, você se baseava muito na tradição escrita, nos antigos pensadores, sem ter uma concepção talvez muito clara daquilo que poderia envolver, digamos assim. Tô vendo que vocês não estão aprontando nada ali, né? Ficar de olho, né? Mas não se envolvia muito numa preocupação talvez mais dedicada à própria concepção do objeto, era um pensamento muito tradicional, né? E por conta desse tradicionalismo, desse choque tradicionalista na produção do pensamento, um certo progressismo começou a emergir e o Descartes foi um dos grandes representantes. O Hobbes, por seu turno, ele questionou profundamente, por exemplo, a literatura escolástica, que também tinha um pouco dessa coisa da consagração autoral, né? Também tinha muito desse olhar desvinculado da relação com o objeto em alguns pontos. Só que o Hobbes ele tinha um questionamento mais profundo sobre a questão dessa sinuosidade, dessa efemeridade metafísica de alguns termos, né? Então ele questionava muito aquela metafísica que trazia termos não afeitos a elementos da experiência material, da experiência humana imediatamente concebível, imediatamente perceptível, né? E então, assim, autores como Hobbes, como Descartes, né, pensadores dessa linha, se for pegar ali o racionalismo germânico, então, não, o racionalismo da linha germânica, Leibniz, por exemplo, Wolff, Christian Wolff, são pensadores que vão começar a delinear um tipo de filosofia voltada para essa necessidade de exploração da verdade subjacente ao objeto, né? E mais especificamente no que diz respeito ao pensamento cartesiano, o Descartes, aqui eu vou resumir aqui numa casca de nós, se vocês quiserem tem vídeo aí sobre Descartes, também tem 1 ou 2 vídeos mais detalhados em sequência sobre Descartes, né? Mas o Descartes ele assume uma postura muito curiosa, né? Ele vai, em determinada medida, ele vai iniciar um processo de leitura que, de alguma forma, nos leva a entender que é preciso que você crie, na realidade, gatilhos e filtros racionais para poder entender se o discurso que você está criando é cientificamente sólido ou não, né? A preocupação central dele poderia ser resumida em um termo: verificabilidade, né? Então, se eu estou realmente explorando verdades, eu preciso ter um traçado de verificabilidade na produção da minha filosofia, tá? E aí essa produção verificável, ela começa a se desdobrar, ela começa a nascer em um contexto um pouco mais, um pouco mais é, engajado, por assim dizer, no discurso do método e nas meditações metafísicas, que são 2 textos que ele vai produzir ao redor desses temas, né? Tem toda uma história por trás desses textos, eu deixo lá remetido o videozinho do Descartes para vocês, tá? Mas agora, para a gente dirigir um pouco mais para o que nos interessa, que é a epistemologia, pensemos da seguinte forma. O Descartes ele parte de uma premissa muito simples, ele entende que a percepção nos engana, a percepção ela pode ser enganosa, né? Então, ela não é confiável o suficiente para a geração de um discurso científico sólido, ela por si só não vai dar conta de criar um discurso científico sólido, né? E ele usa como exemplo a ideia de que quando nós sonhamos sonhos por demais reais, nós estamos sendo iludidos, né? De modo a imaginar que aquele sonho é, na realidade, uma experiência concreta. Ele fala, olha, a percepção ela é falível nesse sentido, né? Ela é... Lógico que existe um jeito de você saber, né? Não durante o teu sonho, talvez, mas depois que você desperta, você sabe que era só um sonho, né? Onde você tem esse contraste, ele vai dizer, olha, existe, em razão desse contraste, também um contraste que me permite duvidar das coisas que eu vejo ao meu redor, né? As imperfeições da realidade que está ao meu redor, elas são suficientes para que eu duvide. E quando eu coloco em dúvida, essas fissuras, né, essas dificuldades que aparecem ao meu redor são suficientes para que eu acione meu pensamento crítico e comece a me questionar se a leitura de mundo que eu estou fazendo, se o discurso que eu estou criando, as afirmações que eu estou fazendo diante de certas análises são de fato afirmações verdadeiras, né? E então, sabendo que a percepção não é confiável, ele passa desesperadamente a buscar mecanismos racionais que permitam talvez uma compreensão mais profunda do real, né?
E aí ele entra nessa dificuldade, nesse desespero mais profundo. Ele começa a entender a realidade ao dizer o seguinte, né? Precisamos compreender que tudo aquilo que é observado, que está dado como objeto de observação para nós, guarda consigo os dados necessários para que nós possamos construir proposições, frases, sentenças, né, que traduzam alguma realidade mais concisa. E com base nesses dados, nós vamos produzir o nosso discurso científico. Então ele começa por aí. Nós, dentro dessa relação, somos os sujeitos da apreciação, da observação. O que está diante de nós é o objeto da nossa apreciação ou observação. E o objeto, ele não necessariamente vai me dar a informação de modo aparente, eu vou precisar acessá-lo de um certo jeito. Tá? Então, para a produção do conhecimento, a base cartesiana é de que existe uma relação entre um sujeito observador e um objeto observado. Tá? Então, basicamente, o que nós temos aqui já são as nossas duas primeiras informações. A primeira delas, a epistemologia existe como um universo, como uma ciência que vai tratar da confecção e do tratamento dos conceitos. Então, como eu alcanço meus conceitos, como eu consigo vertê-los em palavras e como esses conceitos são tratados, como eu lido com eles. Tá? Eu tinha feito em algumas das sessões, eu fiz uma diferenciação rápida entre conceito e definição. Conceito é análogo à ideia platônica. Ele é mais caracterizado como um modelo ideal de algo, ou como um modelo que preserva as propriedades essenciais de algo. Ao passo que a definição é uma tentativa de delimitação operacional de algo por palavras. Tá? A definição não está tão preocupada no primeiro momento com as propriedades essenciais de algo. Ela está mais preocupada em delimitar, caracterizar pelos próprios sentidos. A definição está presa no universo dos sentidos. Né? O conceito não. O conceito está buscando, de fato, essas propriedades essenciais que caracterizam algo. É mais ou menos como uma busca de Platão pela ideia. Né? E aí, ao lado disso, a gente acabou de descobrir que o Descartes, né, ele insinua para nós, ele dá a ideia para nós de que existe uma relação sujeito-objeto. Essa relação sujeito-objeto, ela vai, em alguma capacidade, em alguma medida, permitir a elaboração aí desses conceitos. Né? Então, na relação sujeito-objeto, só para ser bem específico, eu produzo uma concepção, eu coleto dados que estão sendo apresentados para mim por uma manifestação própria do objeto. Né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que o meu mouse aqui ele me apresenta uma densidade, uma textura, um tamanho, um peso, cores, né? Ele tem ele é apreensível, é um objeto que eu posso pegar na minha mão, ele tem partes que eu posso desmontar, outras que não desmontam, a não ser que eu quebre, né? Cada partezinha dessa representa um papel dentro desse todo, e isso tudo eu posso compreender. Tá? Isso tudo eu posso entender como algo compreendido, compreensível e compreendido. Então, à medida que eu estou olhando aqui, esses dados que estão sendo oferecidos para mim, eles são ao mesmo tempo dados que eu vou recolher, e no recolhimento deles eu vou tentar olhar cada pedacinho desses e vou tentar montar um esquema de operacionalidade desse mouse. Vou tentar mostrar para mim mesmo como ele funciona racionalmente. E no mostrar como ele funciona, eu estou criando uma concepção, eu estou criando um conceito. A criação mental do conceito, ela me leva primeiro a formular certos juízos, né? Ou seja, certas concepções mentais de mundo. E esses juízos vão sendo conformados em linguagem até que esse conceito fique cercado e eu possa colocar em palavras, proposições, esses juízos que eu formei. Tá? Tanto que o Descartes vai dizer assim, olha, tá, mas você olhou e não entendeu o que é, e aí o que você faz? Como eu não entendi ainda, eu vou tentar encontrar outros meios, outros mecanismos, outros subterfúgios para entender. E aí eu coloco essa situação em suspensão de juízo. Tá? Então, é mais ou menos esse o mecanismo que está por trás das relações em tela. Tá bom? O que acontece nessa relação sujeito-objeto, então, né? Que a gente chama aí de fenômeno. Né? Por que fenômeno? Né? Porque é aquilo do noumenon, da essência, que está dado para a percepção. Phenomenon. Fenômeno. Tá? O fenômeno ele tem algumas características bem interessantes nesse sentido. Primeiro, como a gente já viu, ele concede para nós dados a respeito do objeto. Né? Nele
começam a emergir dados a respeito do objeto, dados que o sujeito vai tentar compreender, dados a partir dos quais ele vai tentar relacionar seus juízos e vai tentar produzir o discurso científico. Claro que, como Descartes falou, existe uma dubiedade dessa percepção, uma dualidade da percepção. E às vezes a gente vai acabar se equivocando, a gente não vai encaixar os dados nos lugares certos, ou vai pensar que viu uma coisa e viu outra, por exemplo, né? E aí, para a gente começar a ter uma compreensão mais profunda desses processos, passa a ser imprescindível, passa a ser absolutamente necessário que o nosso contorno, que o nosso desenho, né, recepcione esses elementos, mas tenha salvaguardas racionais. E essas salvaguardas racionais são o brilhantismo da filosofia cartesiana. Porque daí ele vai dizer para nós, olha, se eu não posso confiar na percepção, então eu vou confiar no quê? Né? Na razão em seu estado mais puro e abstrato, ele fala, olha, pode ser. Só que o que é a razão nesse sentido? É como a lógica, é como o cálculo, e ele fala, mesmo a lógica e o cálculo, eu posso acabar levando a equívocos, né? Eu posso me equivocar numa conta, eu posso me equivocar num raciocínio, nada impede que eu me equivoque. Ele pensa, tá, mas então também não tenho razão sobre a certeza, né? Perdão, certeza sobre a razão. E ele fala, não, assim não, né? Se a gente pensar nessa largura, nesse alargamento da razão, não tenho. Posso acreditar nas coisas que minhas mãos apreendem? Só em termos, porque assim como o sonho ilude o teu tato, também pode haver algum tipo de ilusão aqui. Então não posso confiar em nada? E o Descartes vai dizer assim, não é tão simples assim. Na verdade, toda a base do que você está fazendo reside na percepção mais concreta da dúvida. Né? Você duvidou do peso, da densidade da cor, duvidou do que você obteve aqui. Você duvidou dos seus pensamentos, dos cálculos que fez, da lógica que construiu, e refez os percursos para ver se eles estavam mesmo certos. Você continua duvidando da realidade que te cerca. E essa dúvida talvez seja o único grande elemento com o qual você pode ter, através do qual você pode ter contato com o real. Então ele fala, a dúvida, ela é perene. E essa sim é confiável. Só que você não duvida sem pensar. Então ele fala, para duvidar é preciso pensar. Se a dúvida é confiável, então é confiável que existe algo ou alguém que pensa para duvidar. E se algo ou alguém pensa para duvidar, é evidente que essa pessoa que pensa tem que ser alguém. Certo? Então ele diz, olha, eu duvido. Como eu duvido, eu penso. Como eu penso, eu sou. Percebem? Então ele fala, aqui está o firme fundamento da realidade. Isso é fantástico, porque o que ele está dizendo para nós é que a relação sujeito-objeto está fundada na ideia, na noção de que nós mesmos somos reais. E que como somos reais, ou somos, né, como existimos, somos capazes de produzir pensamento, e nesse pensamento encaixamos essa dúvida. E a dúvida nos permite gerar um estado elaborado, íntimo, próprio de relação com o objeto e com a conformação dos conceitos. Duvido, penso, sou. Ou, se vocês preferirem, penso, logo existo. Tá? Que é o princípio do cogito. Né? Assim, tem explicações um pouco mais complexas, aí, um pouco mais demoradas, né? Então lá no vídeo do Descartes eu vou resumir aqui, porque o que me interessa é exatamente esse pedacinho. Né? Tá, mas e como é que eu levanto a dúvida? Como eu disse antes, assim como eu duvido da concretude de um sonho muito real só depois que eu acordo e percebo que a realidade é mais táctil, é mais preensível que o sonho, né? Que é inapreensível, né? Também aqui eu percebo que existem realidades mais preensíveis e perfeitas. E a elas que aparecem na minha mente, eu comparo essa aqui. Ah, mas eu não tenho uma certeza consistente do que é mais perfeito. Sim, mas eu percebo a imperfeição nas diferenças mínimas, na defectibilidade. Então eu tenho uma noção interior do perfeito. Quer dizer, resta, portanto, a ideia de que nós temos algo mais perfeito mesmo, de fato, que nos permite geração da dúvida. E esse algo mais perfeito, Descartes atribui a Deus. Ele vai dizer, Deus é esse mais perfeito. Né? E aí tem todo um jogo que aparece por trás disso. Mas se Deus é o mais perfeito ao qual compare e ele existe de fato, eu também devo presumir que Deus, né, por ser infinitamente bom, todo-poderoso e infinitamente sábio, guarda consigo a verdade. Mas se é sábio, plenamente sábio, tem a verdade e não não é ruim, é bom, por que não me dá a verdade de uma vez então? E aí o Descartes ele lança uma intenção interessante, ele lança uma ideia interessante. Ele diz que existe no meio do caminho, existe um ânimo para Deus dar a verdade, mas no meio do caminho existe um gênio maligno
que impede a gente de alcançar a verdade. Esse gênio maligno, ele permeia a nossa relação com a percepção. É o engano que existe na nossa própria natureza. Então, ele fala: Deus é tão bom conosco que ele, na verdade, nos permitiu essa percepção do mais perfeito, essa intuição, perdão, do mais perfeito, e nessa intuição do mais perfeito, nossa comparação nos permite estabelecer essa diferença, esse abismo, essa fissura, e essa fissura nos leva, portanto, a compreender que o real deve sim ser questionado. Tá? Deus é bom, portanto. Deus é bom, vê que a manifestação desse espírito maligno nos atrapalha, né, pela nossa própria natureza, a percepção nos atrapalha, e ele deixa uma saída, que é o nosso senso crítico, o nosso espaço, a nossa dimensão de dúvida, para a gente ir aos poucos alcançando a verdade. Né? O Descartes era um católico fervoroso. Então, além de tudo, ele inseria a religiosidade dele no contexto de algumas das teorias dele. Não muitas, essa teoria racional ela não é muito. Né? Algumas pessoas, inclusive, excluem o argumento de Deus porque ele tem uma carga filosófica muito forte, mas ele escreveu muito sobre teologia também, discutiu muito com os teólogos do tempo dele. Ele discutiu teologia com muita propriedade, por sinal. Enfim, né? E aí a gente tem essa construção inicial do fenômeno, né? Relação sujeito-objeto, falibilidade da percepção, o resgate da confiabilidade pelo princípio do cogito, e depois do princípio do cogito, essa ideia da dúvida e da comparação, né, com o mais perfeito. É interessante porque a concentração maior das relações epistemológicas, da maneira de eu criar conceitos e criar um discurso científico, passa a estar centrada na ideia de que o sujeito observa. E na mentalidade, na leitura típica que se fez de Descartes, que não é bem a mentalidade cartesiana, mas na leitura padrão que se fez de Descartes por muito tempo, entendeu-se que Descartes separava com muita clareza sujeito do objeto. Tá? Isso até o momento em que a gente vai ver a revisão da filosofia dele por meio dos traços da fenomenologia, né? Uma filosofia que vai ser desenvolvida lá no início do 20, né, principalmente, e que vai dar origem à fenomenologia existencialista, né? Principalmente pelas mãos do Husserl, essa filosofia vai ser desenvolvida a partir de uma revisão bastante intensa dos encargos e das bases dessa filosofia cartesiana. Então, nessa revisão, Descartes, ele, na verdade, a gente passa a desconstruir o pensamento cartesiano, o Husserl passa a desconstruir o pensamento cartesiano, numa crítica que ele faz às meditações metafísicas, num livrinho chamado justamente Meditações Cartesianas. Né? E aí, nesse texto, ele começa. Um dos primeiros questionamentos que ele abre é esse. Eu penso que o Descartes, na realidade, sabia que a separação entre sujeito e objeto é impossível. Tanto que ele alojou no sujeito os mecanismos, as guardas dessa confiabilidade do discurso científico. Né? Eu brinquei em algumas sessões e exacerbei o argumento. Eu disse assim: nós mesmos, se nós vamos estudar um determinado objeto sob o filtro científico, sob o filtro da racionalidade, nós selecionamos o objeto segundo nossos próprios interesses e escolhas, segundo nossas próprias qualidades interiores. Né? O que significa dizer, portanto, que nós não chegamos desavisados, limpos e abertos ao objeto. Né? Nós chegamos com uma carga. O hermeneuta, muito tempo depois, que é um herdeiro da fenomenologia existencialista, vai dizer isso. O hermeneuta contemporâneo, quero dizer, né? História da hermenêutica é um outro capítulo, a gente viu um pedacinho, quem teve aula de teoria do direito já viu um pedacinho. É mais complexo do que isso, na verdade, que existem hermenêuticas e elas são tão antigas quanto a própria filosofia, né? Mas o que acaba acontecendo é que, segundo esse filtro, esse viés da fenomenologia, essa questão de você localizar no sujeito o olhar sobre o objeto, ela ganha mais força. Então a gente pode pegar ali, pode emprestar vários pensadores do mesmo período, inclusive, que talvez tornem mais claras as percepções da fenomenologia. Né? Que a fenomenologia não é só sobre as cargas culturais que eu trago, né? Ela é, antes de tudo, sobre as cargas biológicas, racionais, sobre as posições materiais que eu trago. O Jakob von Uexküll, o biólogo, ele dizia assim que cada espécie tem uma capacidade de se inserir no mundo muito diferente das demais. Né?
Então ele falava em Umwelten, né? Umwelten ou Umwelt, a tua visão de mundo, o teu alojamento em determinado lugar do mundo. Umwelt seria essa capacidade, por exemplo, que a espécie humana tem de reconhecer o seu ambiente através dos olhos, do olfato, do paladar, da audição. Essa coisa de nós sermos bípedes e termos as mãos com polegares opositores, isso tudo compõe uma certa forma pela qual a espécie é capaz de encarar o seu ambiente. Tá? E ela é muito diferente, esse é um exemplo do Jacob von Uexküll, né? O Deleuze usa esse exemplo num livro dele, mas na realidade originalmente é do Uexküll, né? Ele fala assim, né, os dois falam no caso, né? Mas originalmente o Uexküll é muito diferente, o olhar de um ser humano é muito diferente do olhar de um carrapato para o mundo, por exemplo. Se o carrapato está na lâmina de grama, esperando a passagem do cavalo, quando o cavalo passa, o carrapato vai lá e pula. Né? E aí vem a questão, como é que o carrapato sabe? O carrapato tem ocelos, não tem olhos, ele não enxerga, ele vê contrastes de luz e sombra. Mas na passagem do cavalo, certos estímulos bioquímicos emergem, né, surgem, e ele sabe que saltando para o cavalo ele tem calor, proteção e alimento. Né, grosseirissimamente falando, então ele pula. O Wittgenstein fez uma observação parecida quando discutiu, se não me engano, no livro Castanho, a possibilidade de um animal falar. Ele brinca assim: se um leão pudesse falar, certamente não compreenderíamos o que ele diz, mesmo que usássemos o mesmo código de linguagem, os mesmos signos. Isso porque, para o leão, o mundo é significado de uma maneira diferente. E as coisas que têm significação, as referências que ele vai utilizar, são muito distintas das nossas. Né? O jeito dele enxergar alimento, abrigo, se esses conceitos sequer existiriam para um leão, isso seria uma coisa completamente insana de pensar. Então, quando a gente fala sobre essa relação sujeito-objeto, o Husserl, na verdade, ele está atacando dessa forma. Ele tem um livrinho chamado Lógica Formal e Lógica Transcendental, em que ele vai discutir mais especificamente como a nossa mente funciona, inclusive. Ele vai dizer assim, olha, a gente de fato tem um aparato lógico, um aparato racional, que nos dirige para a contemplação do objeto. E ele é único, porque nós somos racionais, ao passo que outras espécies não operam a racionalidade do mesmo jeito, né? E não encaram do mesmo jeito. Mas nós, por exemplo, nós temos evidentemente um espaço lógico formal que nos permite fazer a apreensão de dados e organizá-los encadeadamente em silogismos, né? Alcançar deduções e assim por diante, né? Trabalhar um diálogo entre o empírico e o dedutivo, né? O indutivo e o dedutivo. A gente tem uma outra lógica que a gente chama de lógica transcendental, e essa vai nos falar sobre princípios, sobre elementos que transcendem até a nossa capacidade de reflexão. Aqui ele vai revisitar o Immanuel Kant, né, na Crítica da Razão Pura. E tem um terceiro lugar, um terceiro elemento que ele chama de lógica proposicional, razão proposicional, que é aquela que nos permite formar discursos encadeados, que nos permite falar sobre as coisas. Né? E esses três campos lógicos que se posicionam, às vezes em choque, às vezes em complemento, eles demonstram como nós, enquanto sujeitos, ocupamos de uma certa maneira fragmentário o mundo, mas ao mesmo tempo, que tipo de reflexões únicas podem surgir disso? De modo que nós não estamos de toda sorte separados dos nossos objetos. Né? O objeto que nós enxergamos, identificamos e entendemos relevante, ele é de alguma maneira um produto do Umwelt, é um produto da maneira como nós ocupamos o mundo. E por conta dessa ocupação e por conta dessa forma de ocupação, desse estilo de ocupação, nós somos levados, nós somos conduzidos em alguma medida a uma certa compreensão, uma certa dose de compreensão. Né? Então o objeto ele está desenhado, ele está delineado a partir do nosso olhar, a partir do nosso acesso. Ele não é independente, de modo algum. Tá? A relação sujeito-objeto, então, esse fenômeno que está sendo construído, essa relação fenomênica que está sendo construída, ela é exatamente isso. Né? O fenômeno ele fica estabelecido, então, como uma relação indistinta entre sujeito e objeto. Né? E aí a gente já deu mais um passo agora para desfazer aquela leitura talvez um pouco rígida demais que havia sido conformada em cima do pensamento cartesiano. Agora, a grande questão é que justamente a cada passo que eu dou e a cada rearticulação desses elementos produtivos da epistemologia, produtivos do fenômeno, eu vou criando novas possibilidades de leitura da maneira como eu vou construir meus conceitos e vou fazer a minha ciência da filosofia, ou vou fazer a minha ciência do direito, ou vou fazer a minha biologia, a minha matemática e por aí vai. Né?
Quaisquer ciências acabam se engajando nesse sentido. Em grande parte, foi por isso que eu coloquei no mapa conceitual de vocês um pouco da história da filosofia do direito. Porque a filosofia do direito é um lugar de questionamento dessa base epistemológica que nós temos para a produção da nossa ciência, né? É o lugar em que nós vamos, de uma maneira talvez mais vinculada e direta, discutir esse tema, né? Então, assim, eu separei aqui para vocês, né, não são as únicas saídas possíveis, mas eu separei 5 saídas possíveis para que vocês trabalhassem, né? 5 pilares, como eu os quis chamar aqui, da, do pensamento epistemológico, né? Dá para a gente falar de mais raízes, aqui eu simplesmente coloquei essas para a gente ter as 5 grandes famílias que são mais utilizadas, por assim dizer, e cada uma delas vai enxergar essa relação sujeito-objeto de um jeito diferente, né? No mapa conceitual de vocês, eu coloquei ali o que é vantagens e desvantagens. Aqui eu vou me preocupar um pouquinho mais, talvez, aqui com essa noção de, de como nós rearticulamos a relação sujeito-objeto para compreender esse trabalho, essa trajetória epistemológica, tá bom? Então pensa assim agora. Primeiro nós colocamos o pilar analítico, que talvez seja o mais fiel àquela orientação tradicional da leitura cartesiana, né? Nele, o que nós vamos fazer é tentar separar claramente sujeito e objeto e tentar fazer a escansão, a divisão do objeto em partes menores. E a partir da compreensão dessas partes menores, nós vamos promover o levantamento delas, de modo a entender como elas operam no todo e de modo a reconstituir o todo agora de uma maneira mais detalhada e concisa, a partir dessa constituição objetiva. Veja que o processo analítico que nós estamos atravessando em determinada medida aqui, ele não deixa de ser, sob certa categoria ou sob certo critério, um processo que é útil em todos os estágios de produção do pensamento. E essa é a primeira mensagem que eu quero passar para vocês com relação à epistemologia. Às vezes, como cientistas, nós nos posicionamos de modo um pouco feroz demais com relação aos encargos epistemológicos e metodológicos que nós empregamos. Tá? A gente se vincula demais e quer defender com uma ferocidade muito intensa. Isso não funciona assim. A epistemologia ela oferece ferramentas disponíveis para cada tipo de situação. Tá? Então, eu vou utilizar, nós vamos utilizar, você quer ver um exemplo? Heidegger, por exemplo, quando ele vai falar na filosofia dele sobre processos de abstração e sobre a compreensão do ser, ele está trabalhando no coração da fenomenologia, ele está, na realidade, trabalhando uma linha muito específica de fenomenologia. Isso não o impede, por exemplo, de falar no Ser e Tempo sobre a apreensão daquilo que ele chama de analítica existencial. Quer dizer, ele vai fazer essa escansão, só que ele vai dizer claramente que isso é mais para fins didáticos e como um aparelho compreensivo, né? Então vai usar? Claro que vai. Porque esses elementos eles são, na realidade, movimentos possíveis da nossa mente, né? São atribuições das quais nós podemos nos servir na medida das nossas necessidades. Tá? Então, meu primeiro ponto é não nos prendamos. Tá? Às vezes a gente enxerga que muitas soluções são muito mais simples por outros meios epistemológicos. Veja, isso não é uma tolice do cientista. Tá? Eu já vou entrar em detalhes aqui, mas às vezes a gente vê que muitas pessoas se prendem, nós mesmos nos prendemos a determinadas trajetórias epistemológicas e metodológicas e fracassamos em obter respostas por isso, né? Nós como cientistas devemos atender à necessidade, veja que eu estou falando de nós como cientistas, não só como operadores do direito ou como, né, juristas críticos, nós devemos atender às necessidades do objeto na medida em que são suscitados problemas que resistem à nossa compreensão. E aí nós vamos nos aparelhar de elementos que nos permitam acessar essa compreensão. Mas por que o cientista insiste em fazer o contrário? Faz sentido que ele faça isso? Em certa medida faz. O cientista ele fica com receio, voltando lá à preocupação cartesiana, de que você fazer essa mistura muito intensa de epistemologias leve a uma incapacidade de reforçar e garantir a verificabilidade do seu discurso. Até porque, sob certos aspectos epistemológicos, certas conclusões são verificáveis e, sob outros, elas se desmontam, elas se desfazem. Então, existe um receio de uma certa perda de segurança e convicção, seriedade do discurso científico se a gente começa a mesclar elementos demais. Tá?
Perfeitamente compreensível, só que isso também significa que nós não estamos mais promovendo uma discussão crítica das ferramentas epistemológicas que empregamos. Elas podem e vão aparecer não como princípios do pensamento, mas sim como manobras possíveis do pensamento. O princípio do pensamento, ele não. Por isso eu volto a insistir, volta agora lá no começo do semestre, e agora vocês vão perceber como esse bimestre fecha. O princípio do pensamento não reside nessas manobras racionais que nós somos capazes de reconhecer. Reside antes na arquitetura de representações simbólicas que acomodam nossa consciência no meio de uma cama do inconsciente, por assim dizer. Tá? Então é dali que vão partir os princípios. O nosso questionamento, para a gente ter certeza de que a gente está produzindo boa ciência, nós não devemos partir somente, ou não devemos partir prioritariamente de um princípio racional que engesse nossas práticas. Nós devemos antes questionar as motivações inconscientes que nos levam a atentar para certos objetos, a posicionar esses objetos dessa forma, a produzir certos discursos e a gerar interrupções detectáveis nesses discursos, que o psicanalista vai chamar de parapraxia, né? Coisas que o psicanalista chamará de parapraxias ou atos falhos. Tá? Então vejam esse desenho, aí que está o aspecto que nós temos que explorar. Não é o Rafael de repente dizer, olha, eu quero aqui fazer um processo, eu vou fazer um trabalho analítico do artigo 142 da Constituição, que eu comentei com alguns de vocês, né, falando sobre o papel das Forças Armadas, vou fazer um trabalho analítico. Ok, que bom, é necessário, é importante. E, em alguma medida, o processo analítico, por exemplo, se eu fizer uma leitura analítica desse artigo, cai por terra, por exemplo, a hipótese absurda que levantaram, já de imediato cai por terra a hipótese absurda que levantaram, de que o artigo 142 permitiria à presidência da República implantar uma ditadura. Não tem nada a ver. Tem nenhuma palavra ali designa isso. Você tem que fazer um esforço, assim, você tem que incluir significados ali que não estão contemplados no artigo. A única coisa que se diz ali, como eu já tinha dito para vocês, é que as Forças Armadas fazem parte, elas pertencem ao cenário da ordem nacional, só. Ninguém disse que para fazer a ordem nacional elas têm que ser acionadas, que elas têm que suspender, que elas têm que colocar o governo em suspenso, ou podem dissolver Congresso, Presidência e Escambau A4. Nada disso se diz. E um filtro analítico simples permitiria ler dessa forma. Você tem que fazer um esforço tremendo para não dizer absurdo, porque é absurdo de interpretação, aliás, né? E a interpretação entre aspas, porque isso não é interpretação, isso é literalmente projetar significado onde não existe, para você conseguir chegar a essa conclusão. Então, um simples traço analítico funciona. Agora, em outras situações, fazer um traço analítico puro e simples não leva a nada. Né? Se você não transcender o limite do projeto analítico, não se chega a lugar nenhum. Vai lá, por exemplo, dar uma olhada nas pautas específicas que você tem de legislação protetiva de grupos marginalizados. Se for fazer uma análise fria, a conclusão a que você tenderá a chegar é a de que aquilo ali cria um regime desigual. E é uma conclusão absurda. É necessário fazer uma análise fenomênica e dialética do processo, para poder entender quais as razões ou motivações que levaram a lei a ser produzida daquela forma. E aí vem a grande pergunta: se o Rafael senta e faz uma interpretação equivocada, a pergunta não é por que essa funciona e a outra não funciona. Por que você está escolhendo. A pergunta é por que você está escolhendo essa forma de interpretação e ignorando todas as demais, que mostram uma complexidade e uma qualidade geral de riscos muito maior. Por que escolher aquela que é mais confortável para certos posicionamentos? Essa é a pergunta que você tem que fazer. E essa é uma pergunta que só pode ser respondida se a gente mergulhar numa teoria das representações simbólicas ou numa teoria da inconsciência. Ambas arrojadas ou direcionadas, talvez melhor direcionadas, por uma teoria dos signos. Percebem? Então existem lugares e lugares de questionamento. Existe um lugar para você analisar a epistemologia, entender esses 5 pilares, é preciso voltar lá no começo do bimestre e tentar entender exatamente por que esses pilares são formulados e como esses pilares podem ser designados, como esses pilares podem ser utilizados, de onde vem a escolha para cada um desses pilares, por que às vezes nós nos restringimos propositalmente. Claro? O modelo dialético ele é herança do pensamento hegeliano e do pensamento marxiano. Tá? São duas linhas de pensamento. O pensamento hegeliano ele é um pouco ortodoxo demais na sua dialética, porque ele estabelece uma dialética entre o concreto e o abstrato. Tá?
Então aqui está, por exemplo, a vontade manifestada no Rafael, a vontade do Rafael, né? As decisões que o Rafael toma. Mas isso vem de um lugar abstrato, de uma vontade com V maiúsculo que permeia todos os seres humanos. Claro? Então a vontade em abstrato se manifesta na concretude. Essa vontade concreta ela anuncia a possibilidade de um ser único aqui, uma particularidade, subjetividade em sentido abstrato que vai aparecer aqui na minha identidade. Né? E assim vai esse diálogo. A dialética marxiana ela é uma dialética materialista, então ela é horizontal, por assim dizer. Né? O que ela faz? Ela basicamente mostra que a partir do momento. Então, por exemplo, né, o Rafael está aqui gravando a aula. Vocês chegaram lá com a aula gravada. Antes da aula ser gravada, não havia aula. Passa a haver uma aula porque houve esse gesto que contrariou a sua inexistência. Percebem? A dialética materialista ela vai mostrando a transformação com o passar do tempo, porque os novos estados recusam os velhos. Os novos estados são demonstração de novidade diante do antigo. Uma leitura interessante está desse sentido, lá está uma derivação interessante, está na teoria estética do Adorno, que eu confesso sempre foi muito difícil para eu entender, porque eu não tenho educação musical e a teoria estética do Adorno é profundamente musical. É mais ou menos como a teoria do Eero Tarasti, que é uma teoria musical, ela tem muitos elementos de teoria musical, só que o Tarasti ele quer ser aberto, ele não quer restringir. E o Adorno ele não segura muito os socos dele não. Ele fala muito de música, para mim é um pouco difícil, ainda preciso melhorar pelo menos uma compreensão formal da música, né, em que pese eu não ser musicista e não ter contato com instrumentos nem com canto, mas os musicistas entre nós aí, né, que os apaixonados pela música certamente terão uma compreensão melhor de ambos, né? É, e assim, na verdade, por que eu estou falando do Adorno agora? O Adorno ele vai dizer para nós assim, no processo de produção da arte, o artista procura um novo. Então, o apreciador vai notar a novidade, ele vai buscar o senso de novidade, porque o próprio artista está oferecendo o novo, ele está vertendo o novo no sentido dessa apreciação. Né? Então, isso é uma maneira de invocar essa força dialética, por exemplo. Né? O sentido específico da fenomenologia, o que é o fenomênico nesse sentido? Né? A leitura fenomênica ela já mostra que a distinção do objeto ela se perde em pelo menos duas dimensões, né? Nos eventos e circunstâncias que mesclam objetos uns aos outros, né? E na própria historicidade do objeto e do sujeito observador com seu objeto. Né? Então, assim, há uma diluição do fenômeno. O fenômeno ele se torna mais amplo, mais esparramado, né? Ele ganha fronteiras nesse sentido. Né? Tanto que a gente não fala mais em propriedade, a gente fala em quale, né? Ou qualia no plural. Né? O fenômeno, assim como a mônada, o objeto tem propriedades, ou o ente tem propriedades, o fenômeno tem qualia. Né? É, daí são emergências dentro da estrutura dos eventos e assim por diante. Né? São forças identificadoras, só que elas são mais fluidas. Né? Elas não têm o mesmo caráter indicial que tem. Então, por exemplo, eu digo copo laranja. Né? Essa propriedade do copo de ser laranja, alaranjado, quase vermelho aqui, né? Esse alaranjado, ela tem atribuição indicial. Né? Tem atribuição indicial. Que eu consigo indicar copo laranja. Né? A qualia não, a qualia ela tem uma característica mais icônica, ela aparece como modelo mesmo. Né? Então, por exemplo, é, quando eu falo, às vezes até simbólica, né? Quando eu falo 11 de setembro, né? Eu vou lembrar lá dos eventos de 11 de setembro de 2001, né, e tal, aquela coisa toda, né? Ainda falaram esses dias aí, né? O presidente dos Estados Unidos, a presença dos Estados Unidos no Afeganistão ainda é um legado do 11 de setembro. Cara, ele está falando, né, do evento de 11 de setembro lá atrás, da queda das Torres Gêmeas, né, que virou um evento, assim, é um evento icônico, né? Ele é modelo, digamos assim, ele é um modelo resumido do impacto máximo do ato terrorista, mas também virou simbólico. Né? Por quê? Porque no 11 de setembro atribui-se uma série de cargas. Né? Atribuem-se elementos. Qual é a diferença aqui? Né? Ícone, só pegar um pouquinho da teoria dos signos. Né? Índice
é um signo, uma palavra, alguma coisa que você usa para apontar alguma coisa no mundo. Então, quando você fala, por exemplo, tijolo, e tem tijolos perto, você está apontando para o tijolo. Isso é índice, tá? Uma função inicial, né? Aí tem uma função icônica. A função icônica é a função de modelo, né? O ícone ele serve como modelo. Então, por exemplo, quando você tem o ícone religioso, ele está servindo como modelo de algo, né? Ele é um modelinho, né? Então, um mapa conceitual, de certa maneira, é um ícone de uma discussão, né? Um mapa é um ícone de uma realidade concreta. E o símbolo? O símbolo ele é um tipo de signo que tem atribuição forçosa de significado. Tá? Então, por exemplo, a cruz por cristão, ela é um símbolo. Mas o que acontece? A cruz tem toda uma ocorrência, tem toda uma história, só que sobre a cruz você tem a projeção de outros significados que não apareceriam na cruz de outra forma. Aí vocês podem me dizer assim, mas a definição de símbolo dada por Lacan, a definição de símbolo dada por Adler, a definição de símbolo dada por Jung, a definição de símbolo dada por Moore, essas definições de símbolo elas são amplas demais. Tá? Então a gente está na realidade, a teoria dos signos ela restringe, porque ela não consegue operar com uma definição muito ampla. Né? Você vai pegar alguns psicanalistas e vão dizer todas as coisas são símbolo, e o símbolo está impregnando todas as coisas. Falam, tá bom, eu compreendo que a dinâmica é essa, mas isso não me dá substrato para trabalhar numa teoria. Então, a teoria dos signos ela restringe, ela vai dizer, não, o núcleo da experiência do símbolo é o núcleo da experiência daquilo que recebe significados que lhes são atribuídos ou acoplados. Tá? Então é mais ou menos isso. A realidade fenomênica ela amplia um pouco esse horizonte, portanto, e ela joga com essas dimensões. Né? Ela joga muito com essas dimensões. Do ícone, do símbolo e do índice. Né? O fenômeno, no caso, a qualia fenomênica, ela tem características mais icônicas e simbólicas. Ela está pesando mais aí na experiência da linguagem, na experiência da significação, na experiência da produção do conhecimento. Né? Não no resultado, no produto como analítico. Né? Não na transformação como dialético, mas na experiência como um todo. Né? O sistêmico ele opera pensando que todas as coisas funcionam como peças num grande esquema maior. E se uma peça falta, o esquema para de funcionar. Tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho um ecossistema ao meu redor. E esse ecossistema envolve o ser humano que está aqui, o pombo que está ali fora, os animais domésticos aqui, as árvores, as abelhas e assim por diante. Né? Os ratos que estão aqui embaixo, as baratas também, a produção do lixo que a gente, né, tem aqui. Então as espécies vão se conectando umas às outras. Tire, por exemplo, a espécie humana e veja como vai se dar a proliferação dos animais. Vocês viram aí, no começo da pandemia nós saímos das ruas, paramos de usar nossos veículos e ocupamos menos espaços. Muitas aves e muitos animais de pequeno porte começaram a retomar áreas que não visitavam mais pela frequência humana. Então você começou a ver garças, começou a ver, né, aves de maior porte, começou a ver bandos de aves nas ruas, começou a ver, né, de repente, aqueles pequenininhos assim, mão pelada, esses bichinhos tipo castor, tipo fuinha, tipo, né, furão, raposa, gambazinhos, começa a ver esses bichinhos andando por aí, começa a ver marrecos onde antes, ou patos selvagens onde antes você não via mais. Tudo porque você retirou um elemento dali. Agora o sistema ele dançou nos eixos, ele começou a funcionar de outra forma. Que na verdade não foi uma remoção total, aí, não, mas, né? Tire, por exemplo, as flores para ver se as abelhas não vão embora ou não fenecem, né? Não morrem. Percebe? Isso é o sistêmico. Então eu posso entender todas essas explorações que eu estou fazendo também por esse mecanismo sistêmico. Né? Se existe hoje uma causa para sufragar, para lutar contra a marginalização de certos indivíduos, é porque houve um sistema de marginalização. E eu lamento dizer, mas a espécie humana infelizmente funciona assim. A espécie humana é excludente e marginalizadora. Ela pode ser o contrário? Pode, porque ela é racional e ela pode lutar contra isso. Deve lutar contra isso. É o condão da sua racionalidade. Mas ela não faz muita questão. A espécie como um todo não faz muita questão, não. Infelizmente. Percebem? Não estou dizendo que é certo, tá? Não lutar contra a marginalização. Ao contrário. É necessário e imprescindível. Só que nós constantemente ignoramos os mecanismos éticos como se eles não fizessem parte do sistema. Isso também tem um preço para o sistema. Quanto mais eu ignoro a dimensão ética do meu sistema de existência, mais essa condição ética exige, mais essa condição ética onera, mais ela cobra. Percebe? Isso é bem complicado.
bem complicado. Mas isso é uma explicação sistêmica que eu posso ter. E aí existe a explicação relativista, que vai envolver os desconstrucionismos, né? Vai envolver o pensamento pós-estruturalista, né? O estruturalismo e o estrutural funcionalismo estão ligados ali ao pensamento sistêmico, né? E então a gente tem ali Foucault, tem Deleuze, tem, né, o Achille Mbembe, Baudrillard, né, um pouco do Bauman, Pierre Bourdieu. O Bourdieu ainda é mais estruturalista, na verdade, mas enfim, eu penso pelo menos, né? Tem um livrinho do François Dos que fala da história dos movimentos estruturais e fala do pós-estruturalismo também, segundo volume, se não me engano. Vale a pena dar uma olhada, tá? E o relativismo basicamente ele vai tomar esses conceitos que foram construídos e o desconstrucionismo, o relativismo, eles são linhas muito ligadas a uma nova teoria dos signos, né? Há uma teoria dos signos que tem uma batida meio revolucionária nela, que é justamente a de desalinhar, desmontar e chacoalhar conceitos. Então, o que ela faz, na verdade, é de alguma forma tentar desalinhar, tentar desarranjar esses modelos, esses arranjos que foram feitos aí, né? Uma coisa que eu achei legal, assim, hoje de manhã, por exemplo, a gente estava discutindo nos grupos, numa das turmas, né? A questão da formação da família. Por que, que o tradicionalista vai dizer que a emergência de famílias que não são aquelas famílias, né, aquelas famílias nucleares, envolve o desmanche da família. Daí a gente fala, não, porque daí vão falar em ideologia de gênero, fala essas bobagens todas, quando na realidade o que acontece é que o tradicionalista sente a regionalização do poder que ele tem na mão abalada. Tá? Por quê? Porque essa aspas nova família, não é nova família, né, mas o modelo de família que contraria a família nuclear traz para a discussão a afetividade como elemento central da família, não mais a ordem como elemento central da família. E a ordem corroborava a relação de poder. Perceber isso é um ato desconstrucionista. É entender que o signo da família não era o signo da afetividade, que ele acoplava a afetividade, mas usava ela como penduricalho. Né? Só com a família eudemonista a gente começa a ter uma virada de visão para quem for estudar direito das famílias. E aí, quando faz-se a travessia de um discurso genuinamente afetivo, a própria estrutura da família se desmancha para que ela possa também ser recomposta de acordo com a afetividade, já que é a afetividade que é o laço familiar e não o poder, não as posições fixas da família, esse refazer desmancha as velhas estruturas de poder. Percebem? Isso é um ato desconstrucionista, é um movimento desconstrucionista. Ele está tirando a máscara do que era dito e está mostrando a cara verdadeira. Né? O Derrida faz isso o tempo todo. Né? Por exemplo, no texto Força de Lei, ele faz isso com o direito. Ele vai dizer assim: o direito nada mais é do que. Direito ele se resume em determinado. Só para resumir, do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do livro. Né? Ele fala assim: o Walter Benjamin é que tinha razão. Ele entendeu que o direito só consegue ser reforçado quando ele vira o uso brutal da força. E na sua brutalização, o direito acaba mostrando que ele se concretiza na força de lei. Contudo, essa força de lei ela é sempre empregada segundo certos interesses. O Benjamin falava, por exemplo, que a determinação de um julgamento sobre uma greve para saber se ela tinha sido lícita ou não, para determinar o direito à greve depois da greve acontecer, era um jeito de você atacar os direitos dos trabalhadores usando a lei como alavanca. E aí o Derrida vai dizer assim: quando você não tem mais legitimidade para sustentar essa lei, você pode cortar a lei da definição. Então ele escreve força de lei e barra de lei, deixando só força. Ele vai dizer: é isso que é a tua força de lei, é isso que é a base do teu direito. O uso da força. Ele é o uso da força com o barramento do exercício da lei em uma série de momentos que vão emergir como movimentos de excepcionalidade para atingir você no coração, para expulsar as práticas indesejadas. Então perceba aqui como esses mecanismos operam. Isso é desconstrucionismo puro. Né? Veja que você tem esses 5 momentos e em cada um deles tem que ver oportunidade de encontro. O fato de eu usar o desconstrucionismo para revelar esse modelo não significa que eu não devo usar o movimento analítico para estabelecer como a lei opera e como eu posso, de repente, repará-la dentro de processos analíticos. Não significa que eu não devo entender como, por meio de uma construção fenomênica, certas normas aparecem refeitas e renascem para defender direitos de grupos marginalizados, para defender direitos que foram ignorados antes. Tá? Não significa também que eu devo ignorar os elementos sistêmicos ou intersistêmicos, mostrando que essas normas têm um encaixe social mais amplo, que elas têm um encaixe existencial, vivencial, individual e coletivo mais amplo. Percebem? Todos esses pilares da epistemologia, eles se somam, eles convergem, e na convergência deles, eles florescem como uma reflexão mais completa e mais complexa.
O que acontece é que quando eu me fixo em um pilar apenas e não entendo que não é momento para verificação ou para a verificabilidade de discursos produzidos, mas é sim um momento para emprego de ferramentas, de modo a obter respostas mais completas e complexas, aí eu preciso tentar explorar por que que eu quebrei o sistema desse jeito. Beleza? É isso aí, galera. Essas são as reflexões iniciais sobre epistemologia. Claro que tem muito mais para se falar disso aqui, mas por hora nós vamos ficar por aqui. Depois nós voltamos a uma exploração um pouco mais profunda desses temas, tá? Até porque eu quero chegar lá na frente em teoria dos signos dentro do direito com vocês, né? Mas aí nos nossos próximos episódios nós vamos discutir esses assuntos, beleza? É isso aí, galera. Valeu, por favor, cuidem-se. Boa prova na semana que vem, tá? Ainda vai ter mais vídeo, não se preocupem que vai ter vídeo de revisão ainda e vamos conversando, beleza? É isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Até mais.